Quebra-cabeça do sucesso. Oferecimento. A CISC, parceira do empresário, amiga do consumidor. BNI, a maior rede de networking em negócios do mundo. Seja membro. Imobiliária Cardinale, a maior e mais completa imobiliária do interior paulista. Grupo Engefort. Engefort 8000. Alarme sem fio. Proteção sem falhas. Jabu. Elétrica, hidráulica e iluminação. Lojas em São Carlos, Araraquara e Bauru. Latina. Orgulho em ser brasileira. Mais de 30 anos de mercado. Seu momento. Nosso Eletro. E Elden. Gestão de marketing e vendas. 15 anos acelerando o crescimento de empresas. Bem-vindos ao Quebra-Cabeça do Sucesso, o mais divertido e desafiador programa de TV e videocast sobre negócios da nossa região. Eu sou a Alessandra Paulilo e hoje eu vou conduzir aqui um bate-papo leve e divertido para que você monte o seu quebra-cabeça de sucesso. E o tema do episódio de hoje, o futuro do sim. Para onde caminha o mercado de casamentos? Quando a gente fala no mercado de cerimonialista, ele está crescendo bastante, está forte e aquecido. Impulsionado pelo todo o setor de eventos, mas também muito forte por conta dos casamentos. Está preparado para ver os números de 2024? Foram 470 mil festas de casamento. Em cada festa, o gasto médio foi de 60 mil reais, o que movimentou mais de 28 bilhões de reais na economia brasileira. E a previsão para o ano de 2025 é mais crescimento. É bater ali os 32 bilhões. Mas antes de apresentar os meus convidados de hoje, você também quer crescer o faturamento da sua empresa? Resultados não surgem do dia para a noite. São fruto de escolhas certas, de estratégias bem definidas e de uma comunicação que sabe aonde quer chegar. A agência de marketing Elden faz isso há 15 anos. Ajuda empresas a crescerem com inteligência, criatividade e foco em resultado que realmente importa. Mais do que campanhas, eles criam caminhos. Mais do que clientes, constroem parcerias que atravessam o tempo. Elden, 15 anos de trajetória que transforma marcas em protagonistas. E para crescer, você também precisa fazer networking. Você está pronto para levar a sua empresa para o próximo nível? O BNI, a maior rede de business e networking do mundo, é o local onde os empresários que estão prontos para o próximo nível se encontram. No BNI, o crescimento não é aleatório, é estruturado. A cada semana, novas conexões, novas oportunidades de negócio, novos aprendizados, tudo com método e interação. Se você está pronto para o próximo nível, essa rede é para você. Entre em contato pelo QR Code ou acesse www.bnbrasil.com.br. E eu fiquei sabendo de um lançamento que é destaque em São Carlos, o FC One. São estúdios de 30 metros quadrados, todos com sacada, em um projeto moderno e sofisticado. O empreendimento contará com um terraço, com uma vista incrível de São Carlos, com lavanderia coletiva, academia e área de lazer. No térreo vão ser áreas comerciais com estacionamento. Quer saber a localização? Uma área super privilegiada, perto da USP, em uma das esquinas mais movimentadas da nossa cidade. Quer mais informações? Entre em contato com a Imobiliária Cardinale. E agora chegou o momento de eu apresentar os meus convidados. Eles são nascidos em São Carlos, são cerimonialistas. Realizam sonhos com a sensibilidade de entender os desejos e a personalidade de cada casal e conseguem transformar isso em um evento real e palpável. Nas horas vagas, que estão sendo poucas, eles gostam de ver séries e estar entre amigos. Meus convidados de hoje são Paulo Miranda e Guilherme Micheloni. Muito bem-vindo! Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, não é para falar de festa, né, gente? Exato. Que delícia! Vamos começar pela infância de vocês. Vocês são de São Carlos, o que vocês lembram da infância? Bom, eu acho que eu tive o melhor dos dois mundos. Eu lembro que eu tive uma infância que eu conseguia aproveitar a rua. Então eu jogava muita bola, corria, andava muito de bicicleta. Eu ficava às vezes o dia inteiro na rua. Lembro que eu gostava muito de nadar também. Meu pai tinha chácara, então quase todos os finais de semana a gente estava lá. E também fiquei muito em casa, porque eu sou filho único, então eu era uma criança que eu amava montar Lego, quebra-cabeça, acho que mais Lego. Mas são essas coisas assim que mais me marcaram. E já gostava de festa?
Eu acho que não, assim, a minha mãe fazia festas, mas eu não era uma criança que ficava pedindo ou prestava muita atenção nisso. E gostava de ir em festa? Gostava, caseiro. isso eu gostava. Tá. E pra você, Paulo? Bom, acho que eu e o Guilherme tem isso em comum. Eu também cresci assim, na rua. Eu morava numa rua sem Acho que é saída. uma geração, né? Que ainda podia brincar, Sim, né? que ainda podia brincar. E eu tive o privilégio que eu tinha primos que moravam do lado, parede mesmo assim de casa. Então a gente cresceu junto. Um tio meu sempre brincou muito com a gente na rua, minhas primas tudo ali no bairro, então a gente ficava muito na rua e ainda por ser uma rua sem saída, não tinha horário pra entrar, né? Era bem aquilo, a mãe tinha que gritar pra gente entrar pra casa. E foi muito bacana, assim, a gente aproveitou bastante. Gostava de sair, bom, já em relação de festa, né? Eu já era ao contrário do Gui, eu já era um pouquinho Já era festeiro. saído, eu gostava de festa, adorava festa de aniversário, então quando tava chegando já ficava ansioso. E quando a gente fala em pensar numa profissão, sendo criança ou adolescente, qual foi o primeiro momento que vocês se inspiraram em alguém ou viram uma profissão que chamou a atenção? Começar com o Gui. Quando eu era criança, eu queria ser tratorista, por incrível que pareça. Tratorista! Eu tinha um primo, ele queria ser caminhoneiro e eu tratorista. E eu lembro que minha tia morava ali próximo da região do SAI. E aí, todo final de semana, o nosso primo mais velho, ele tinha que levar, porque tinha um trator que ficava parado ali. E aí era isso, assim, quando criança eu queria ser tratorista. E depois? Depois, mais velho, assim, eu comecei a flertar um pouquinho com arquitetura, e aí depois engenharia, e depois eu resolvi fazer filosofia. Eu fui assim, De tratorista pra engenharia pra filósofo. você viu só? E você, Paulo? Bom, quando eu era criança, eu tinha o sonho de ser veterinário. Sempre gostei muito de animais, né? Apesar de quando eu era criança, meu pai não era muito fã de deixar a gente ter bichinhos. Foi depois de um pouquinho mais velho que a gente começou a ter. E eu sempre tive esse sonho, mas a gente não seguiu, né? Depois de um tempo, comecei a lidar com o mercado de trabalho, fui pegando afinidade com áreas de vendas. E aí foi onde eu acabei me formando, né? E na área de administração. Você começou a trabalhar como vendedor. Na verdade, eu comecei. O meu primeiro emprego foi aos 14 anos. Na verdade, eu comecei num açougue. Na época, eu lavava churrasqueira. E aí depois. Você quer gostar de festa, Exato, né? isso é gostar de festa. Eu não vou embora, fica lá até É lavar bem a isso. churrasqueira. E aí, depois de um tempo, nesse mesmo açougue, eu já fui pra área de vendas, né? Já tinha um pouco mais de idade e tal. E aí comecei a entender um pouco dos cortes e tal. E aí já fui pra essa parte de atendimento. E ali você percebeu que fazendo administração abriu um leque aí legal pra Isso, você na verdade, trabalhar. aí foi o primeiro, então era muito novo, né? Depois aí eu saí, fui trabalhar numa outra empresa de brinquedos, numa loja de brinquedos aqui da cidade. E aí foi daí pra frente que eu não saí mais, né? Assim, fiquei pouco tempo ali, fui trabalhar numa rede de posto de combustível, já na área administrativa. E aí eu cuidava da parte de loja também, contar estoque, já tinha muito esse convívio com a área de vendas e tudo mais. E aí, daí só foi crescendo, porque eu já tava mais perto de ir pra faculdade, né? E vocês se conhecem em que momento? A gente se Na conheceu. pandemia. É verdade. Mas você já estava trabalhando como cerimonialista. Já tinha alguns anos já. Não era a profissão principal ainda, porque até 2 anos e meio, 3 já, tá indo para 3 anos, e eu segui a carreira de bancário. Então era em paralelo, cerimonial e a carreira de bancário. Tá, vou voltar um pouquinho. Como é que surge a carreira de cerimonial pro cara que era de vendas, daí ele vai pra administração, aí ele é bancário, e aí como é que surge o cerimonial? Cerimonial, desde muito novo. Eu tinha uma religião que eu frequentava e tinha o buffet da igreja, que eles faziam casamento pro pessoal que tinha menos recurso, né? Então a gente tinha esse serviço e eu trabalhava como garçom. Voluntário. E aí, nesses eventos, eu comecei, né? Vamos arrumar o vestido da noiva, isso aqui, porque às vezes não tinha cerimonialista, né? E eu fui tomando muito gosto por isso. E aí, uma amiga minha fez 15 anos, e aí a madrasta dela que organizou a festa, e a gente pegou afinidade, porque eu conheci ela tava começando como cerimonialista também, e aí eu comecei a trabalhar com ela. E depois de um tempo, uma amiga foi casar, isso há 8 anos atrás, e ela me convidou pra ajudar ela no casamento. E aí eu falei assim, opa, peraí, até então eu ajudava a cerimonialista, só era um auxiliar. E agora eu tô, né, indo pra outra posição. E aí foi onde eu falei pra ela, olha, eu não tenho conhecimento total, né? Até então eu vou como recepcionista, então eu não tenho esse cuidado. Ela, não, mas eu confio, eu sei que você vai dar conta. Ai, meu Deus. Aí eu tenho uma prima minha, a Paulinha, que inclusive é o nosso braço direito até hoje. E eu falei pra ela, Paula, eu acho que é a nossa chance de dar um início aí, né?
Conversei com a minha amiga, falei que a gente não tinha experiência o suficiente, mas que a gente ia fazer confirmação de presença, cronograma, já que era pra entrar na chuva, vamos se molhar. E aí, daí, num dia que uma semana antes desse casamento, a celebrante que iria celebrar a cerimônia entrou em contato comigo, se apresentando, e falou que estava sabendo que eu era cerimonialista. Eu falei, opa, como assim? E que ela queria levar um casal para assistir a cerimônia, porque era um casal que estava interessado no trabalho dela. E eu falei, tudo bem. Conversei com a minha amiga, porque até então eu nem sabia se podia dar essas permissões ou não, né? Hoje, lógico, já tem um entendimento maior. E esse casal foi assistir a cerimônia, e no final da cerimônia, antes deles irem embora, eles pediram um cartão do cerimonial. Ai, meu Deus, e aí minha cartão, prima, cartão? Como assim? E aí, na época, a minha prima marcou o nosso telefone num papelzinho de boca, num guardanapo. Eu falei, nossa, a moça nunca mais vai entrar em contato, né? Como assim, marcar num guardanapo? E na segunda-feira, isso era um sábado, na segunda-feira ela entrou em contato com a gente, querendo marcar uma reunião. E aí eu falei, Paulo, e agora? O que eu faço? O que a gente vai fazer? Vamos lá, eu vou explicar pra ela, vou falar que eu não sou cerimonialista formado, que foi o primeiro que a gente fez, eu tava ajudando. Ela vai agradecer, vai dar uma água pra gente, a gente vai embora. E chegando lá, a gente explicou tudo pra ela, e ela falou assim, não, mas o que eu vi é o que eu preciso, é o que eu quero. E desde aí, a gente nunca mais parou. Vou fazer uma pausa aí. E até aí, então, Gui, você nem sonhava em trabalhar nesse mercado. Não. Você estava trabalhando em que área? Eu passei muito tempo da minha vida tentando entender o que eu queria fazer em questão de faculdade. Assim, esse processo de decisão para mim foi muito complicado. Você até apontou, né? De engenharia, de tratorista para engenheiro para filósofo. Eu falo assim, que o ensino médio foi um divisor de águas, porque eu conheci a filosofia e conheci física, né? Eu odeio física, assim. E aí eu gostei muito dessa parte de humanas e tal. E aí eu falei, cara, eu quero fazer filosofia. Não ia dar pra engenharia mesmo. Não ia eu rolar. Eu sou engenheira. Assim. E eu tentei fazer aula particular, mas não entrava na minha cabeça. Física pra mim é muito abstrato. E aí eu falei, não, vou tentar. E era uma das minhas matérias preferidas. Foi a minha melhor nota no vestibular, na verdade, foi física. Imagina, eu pulava todas. Agora, assim. Filosofia, amigo, nem te conto ali, história, horrível. E aí eu lembro que pra mim era muito marcante, assim, porque a galera da minha sala, todo mundo queria ir pra engenharia, pra alguns cursos, assim. Que é mais comum, né? Que é mais comum, que traz mais prestígio, um retorno financeiro muito maior. E eu bati o pé, falei, não, eu quero filosofia. E aí eu passei na UFSCar, só que eu não gostei do curso, assim. O intuito era dar aula. Eu queria, não pensava assim no futuro muito distante, assim, mas é o que eu gostava e eu falei, não, eu quero fazer isso. E aí eu passei, eu não gostei, e aí é muito difícil, assim, quando você tem uma coisa na cabeça e aí você tem contato com aquilo e aí você não gosta. Aí eu fiquei um tempo parado, né, e aí aquela pressão dos pais, tem que fazer alguma coisa. Depois eu passei em pedagogia também na UFSCar. Porque eu pensei, tô ali na área de humanas, né? Então não vou ter física. Não vou ter física. Mas também não gostei, e aí eu fiquei um tempo parado. E aí eu comecei a trabalhar depois. E acho que uns 2 anos atrás eu tentei ainda gestão e análise ambiental. Nossa, mas ele também pega vai virando a página do guia do estudante ali. Nem sei se existe isso ainda, né? Eu acho que existe. Aí eu vi e falei, gostei da grade curricular, e depois eu desencanei dessa questão. Quer dizer que você é bem flexível. Legal. Sim, é que eu acho que eu tinha aquele peso de ter que ter uma graduação, sabe? E escolher aquilo que você gostasse. Isso. Mas aí depois eu comecei a trabalhar. Eu vou voltar lá, então. Tá, pode voltar. E daí você vai entrar em seguida. Tá bom. Na história da empresa. Tá bom. Aí você ainda tá ali fazendo festa, surge o primeiro cliente, segundo cliente de ver primeiro, e você ainda bancário. Em que momento que você fala, nossa, isso aqui é um negócio que eu vou me dedicar talvez mais do que ao banco? Surge quando começou a ter muita procura, porque até então, o que acontecia? Eu só conseguia pegar evento aos finais de semana, então de sábado e domingo, porque eu não tinha outros horários, né? Porque tinha algumas reuniões durante a semana, mas eu tinha uma carga horária fixa no banco, então eu não tinha como pegar evento de semana. E começou a surgir evento de sexta, às vezes pessoal de empresa procurando para evento corporativo, e eu não podia pegar. Eu falei, calma, vamos ter que dar um jeito, né? E a gente começou a ficar mais conhecido no mercado também. E a gente falou, não, comecei a pensar, tá dando certo, vamos... Só que eu sempre fui muito pé no chão, então eu tinha esse medo. É uma decisão muito difícil. Exato, era uma decisão muito difícil. Só que eu já tava, assim, 90% se dedicando pro cerimonial e no banco nem tanto, porque não era o foco, não era eu comecei a perceber que o cerimonial era o que me enchia os olhos, o que me dava vontade de levantar todo dia e ir atrás. Então, eu sempre gostei muito da área de evento, né? Desde quando lá de trás,
do buffet e tudo mais, até agora eu sempre queria conhecer mais, entender mais. Eu fiz curso com uma pessoa que hoje ela não atua mais como cerimonialista, né, a Bel Postigo, que ela é super famosa aqui na cidade, e um amor de pessoa. A gente fez um curso com ela também, e desde então... E que ano que você sai do banco? Eu saio do banco em 2023. É recente. Ah, é recente. Mas... E aí você vira empresário. Isso. E nisso, a empresa, até eu sair do banco, a empresa já estava em ascensão, a gente já estava num crescimento. Né? Só que aí, a partir desse momento, é onde a gente vira a chave, literalmente. Tá, o Gui chega na pandemia, né? Eu sou fruto da pandemia. Como foi isso? Na época da pandemia, a área de eventos foi a primeira que parou e a última que voltou. Só que essa volta foi muito caótica, porque todos os eventos que ficaram parados em 2 anos, todo mundo queria fazer. Então, por exemplo, os salões liberavam as datas, todo mundo corria. Nessa época tinha fornecedor, eu lembro, pessoal Som Iluminação, que tinha tipo 8, 10 eventos na mesma data. E aconteceu a mesma coisa com o cerimonial. Então teve um dia que tinha 15 anos e um casamento. E aí eu já conheci o Paulinho, eu escutava ele falar, né? Essa coisa de encher os olhos, de falar com muito carinho. E eu pensava, pô, deve ser muito legal, né? Participar de um dos dias mais especiais da vida de alguém. E aí, nesse dia, ele falou, eu tô precisando de pessoas na equipe, você não quer me ajudar? E aí eu fui com ele em um casamento, e aí eu lembro que eu fiquei super nervoso, assim. A gente tem todo um cuidado hoje em dia quando a gente leva pessoas novas, porque, né, existe ali uma imagem. Muito grande, né, gente? E o casamento tem um peso cultural muito grande. Que aí depois a gente consegue desmistificar isso e ver que é tranquilo. E aí eu lembro que eu fui, e aí eu adorei, assim, foi um casal super gente boa. E aí no final da noite, assim, a gente voltando, eu olhei pra ele e falei, cara, a gente participou de um dos dias mais especiais da vida de alguém. E aí depois disso eu nunca mais parei. E se... Ele tá quase chorando. Eu vou continuar com você pra ele se recuperar. Eu ia virar a pergunta pra ela, eu vou continuar aqui só pra ele respirar e tomar água. Tá bom. Qual é o papel do cerimonialista no casamento? Nossa. Ela passa pra ele. Passo, tô brincando. É que eu acho que é uma resposta tão longa. Mas eu acho que, de maneira geral... Vocês cuidam de tudo. A gente cuida de tudo. A gente cuida desde a indicação dos fornecedores. A gente faz no dia a recepção dos convidados, o andamento de todo o cronograma, né? Ali a gente organiza as entradas, que a gente chama de cortejo. A gente conduz a festa, a gente faz o pós-evento, que é o fechamento do casamento, né? O que passou, o que quebrou, o que tem que ser acertado. E aí a gente... Cara, eu acho que a gente tá ali pra tranquilizar os noivos. E tem algum dessas atividades que te atrai mais? Tipo, que eu mais gosto de fazer isso? Eu acho que conduzir no dia. Eu acho que antes era a confirmação de presença, que era uma coisa que eu ficava mais escondidinho, mas hoje em dia eu gosto, assim, daquela loucura do dia, da emoção, da correria, de tudo acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Isso é gostoso pra gente. E aí, voltando no empresário, então. Aí você sai do banco, que você tinha um salário, 13º, férias, e de repente você vira empresário. Como foi isso nessa parte de gestão? Assim, você teve que procurar algum conhecimento? Você lida bem por ser bancário? Eu lido bem, até porque eu já me formei em administração, né, também. Então, sempre fui controlado na questão financeira. Mas, assim, dá um medinho ali na hora, né? Porque você fala, bom, no final do mês, quando você é CLT, você tem o salário ali. E aí agora não, né? Então eu tenho que ir atrás. Pode ter mês que não tenho nada. Exatamente, aí, né? É bem relativo. Então tinha que ter um certo controle, né? Porque tem meses que é lotado, tem eventos durante a semana, tem eventos todos os finais de semana. E a gente sabe que tem meses que é mais tranquilo, né? São temporadas, né? Então nesse momento foi onde eu falei, será que eu vou dar conta? Será que vai dar certo? Mas eu sempre fui atrás. Eu falava, se eu tiver que voltar pra trás, não tem problema. Eu consigo bancar essa ideia. Então, foi tranquilo. No geral, assim, eu consegui. Lógico, a gente começou a divulgar mais. Foi onde a gente começou a mudar um pouco as redes sociais. A gente começou a investir mais nessa parte do marketing, né? Fazer vídeos. A trabalhar mais o Instagram. Porque até então, a gente deixava um pouco mais... a gente estava presente ali, mas não era um foco pra gente ainda. Então, nesse momento, a gente começa a ter essa percepção, né? Que era importante a gente tá ali mais visível, né? As pessoas nos verem, não só no dia do evento, mas depois também. Então, é onde a gente começa a se destacar.
E você acha que a importância das redes sociais é tremenda a ponto das pessoas fecharem com vocês por conta das redes sociais? Ou ainda o mais forte é o boca a boca, a indicação de alguém? O mais forte é o boca a boca, as indicações. Porque a pessoa teve o privilégio de vivenciar, né? Ter esse cuidado. Então é muito, assim... Lógico, as redes sociais ainda traz clientes, mas ainda a maior parte é o boca a boca. A indicação. Isso é, sem dúvida, o carro-chefe. Eu acho que complementa um pouco a resposta dele, porque o mais difícil de tudo é que a gente oferece um serviço. Não é um produto palpável, não é algo que a pessoa consegue ir no Instagram ou, enfim, alguma outra rede social e ver. Que eu acho que dependendo do tipo de empreendedor que você é, a rede social ela ajuda mais. No nosso caso, como é um serviço, então o nosso cliente ele passa por uma experiência, então eu acho que a rede social ela ajuda na captação de trazer essas pessoas, mas ainda assim essas pessoas precisam sentir, né? Sentir e dar indicação, que a gente vê que é muito mais forte. O forte de vocês é essa segurança que vocês passam, né? Sim. Porque assim, o que eu mais hoje elogio de vocês dois, já falei isso em off, que eu não posso dizer quem foi, mas que vocês são super detalhistas, que pode largar o casamento na mão de vocês, que vocês pegam pelo excesso até de cuidado. E aí eu até vi falando assim, não, eles têm um steamer, que na porta da igreja eles passam o vestido da noiva de novo, porque ela amassou o vestido sentado no carro. Eu nunca vi alguém fazer isso e tal. Então, é esse cuidado de vocês que quem olha fala, nossa, eu quero isso pro meu também, sim, né? E o que é gratificante, porque às vezes durante o evento tá acontecendo, às vezes vem casais e falam, olha, eu vou casar e eu quero contato, vai ser vocês, porque a gente tá gostando do que a gente tá vendo. E isso é muito gratificante, porque às vezes assim, a gente tá ali no automático já, né? É lógico, sempre dando atenção, cuidado, mas às vezes uma coisa que pra gente, às vezes, o passar o vestido, uma coisa que é comum, pra pessoa ali não. Aí a gente fala, poxa, que bacana, né? Uma coisa que a gente tá fazendo... E chama atenção. E chama atenção. E isso é... Fiquei com uma curiosidade. Ele falou em sazonalidade, né? Que tem épocas que tem bastante festa e não tem bastante festas. Na minha época, que eu casei há mais de 20 anos, 23 anos de casar, maio era o mês das noivas. Então era um mês que todo mundo trabalhava e ao longo do ano tinha casamentos picados, né? Eu tô vendo muita festa agora no final do ano. Mudou essa sazonalidade. Quais são os meses mais fortes hoje para casamento? Setembro, outubro e novembro. O maio não é mais? Ou o maio ele é grande, assim, mas o pessoal, hoje em dia, quase que 80% dos nossos clientes, eles querem fazer casamento ao ar livre. Então, maio é frio. Maio é frio. Eu sou de 25 de maio, tá sempre frio, sempre chovendo. Então, o pessoal sempre vai pro final do ano, que são os meses, assim, que da nossa agenda são os que vão primeiro. Principalmente setembro. Setembro, assim, nos últimos anos, tem sido assim... máximo, até agora, com a chegada do Gui, que a gente começou a ter os dois eventos na mesma data, mesmo assim a gente percebe ainda uma grande procura por datas de setembro. Setembro é um mês, assim, que é muito disputado. E aí até o preço de tudo aumenta? Dos fornecedores em si, por conta dessa demanda? Vocês sentem isso? É mais caro casar em setembro? É mais caro casar em maio. Porque é o mês das noivas e tá próximo do Dia das Mães e do Dia dos Namorados. Então, a flor fica mais cara. Flor fica mais cara e alguns fornecedores já têm esse olhar de que, opa, é um mês aqui que todo mundo tem interesse. Mas o final do ano também. Principalmente alguns fornecedores por conta, por exemplo, decoração também. Porque muitas noivas querem algumas flores nesse final do ano que não é da época. Então, isso acaba também encarecendo. Mas eu acho que existe sim essa porque é uma demanda muito grande, né? Até pra produção, principalmente essa parte de decoração e tudo mais, é onde às vezes acaba sentindo um pouco mais. Quando a gente fala em preço de casamentos no Brasil, a gente fala que é um dos mercados mais caros do mundo. Porque eu gosto de estudar sempre o mercado do convidado e por isso que eu amo fazer esse programa, né? Eu sou engenheira, sou empresária, não sou jornalista, apresentadora eu sou, né? Me colocou aqui, eu sou apresentadora. Mas assim, o que eu mais gosto desse programa, que me motiva, é estudar todos os mercados, assim. E já passou tanta coisa diferente aqui, né? Eu fui estudar um pouquinho esse mercado de casamento e no Brasil é tudo muito caro relativo a outros países em desenvolvimento, até os países, né, de primeiro mundo. O que pesa num casamento hoje, assim? Aonde que os noivos realmente deixam mais dinheiro na hora de fechar um casamento? É o buffet ainda? Buffet. Sim. Preço de comida e bebida. Exato, é a parte mais pesada hoje no casamento. Decoração também, logo em seguida já vem a parte da decoração, mas o mais pesado ainda é a parte do buffet. E tanto o buffet quanto a decoração, a gente consegue ainda ter um leque grande de opções, assim, de um buffet mais simples, uma decoração mais simples, até aquilo que a gente nem imagina que existe, né? Decorações que a gente vê na internet, que a gente fala, não é real, né? R$1 milhão numa decoração.
Sim, a gente sempre fala que a gente vai de 0 a 100 muito rápido, né? Porque a gente tem uma flexibilidade grande entre os fornecedores ainda, em questão de preços e, enfim. Então, assim, dá para trabalhar com todos os públicos e de acordo com o que cada casal está disposto a investir. A gente vai muito de encontro a isso. O que é prioridade para o casal? A gente tem casais que chegam e falam, Paulo, quero servir um banquete e a decoração pode ser mais básica. E tem casais que é o contrário. Eu quero flor no teto, eu quero aéreos e mais aéreos, e o buffet pode ser mais básico. Então a gente vai sempre trabalhando isso. O que é prioridade para o casal? O que você quer investir? O que enche o seu olho no dia do evento? O que você quer ter de destaque no dia? É o bar? É o buffet? É a decoração? É uma banda? Uma empresa de som e iluminação? O que é, né? A gente tenta entender o que é prioridade para o casal. E quando você fala isso, é uma tendência da maioria dos casais? Por exemplo, lá atrás, quando você começou e hoje, essa expectativa do que eles querem dar prioridade, isso mudou? Na verdade, eu acho que depende muito do casal. Cada casal tem... Lógico que eu acho que, assim, mais de 50% o foco ainda é na comida boa. Eu acho que isso ainda vem, eu acho que é até uma tradição isso, né? De o foco estar na comida. Mas do restante é bem diversificado. Tem casais que a prioridade é o bar, tem casal que a prioridade é a decoração, que a decoração, lógico, às vezes por mais que o casal não está disposto a investir tanto, eles ainda querem uma coisa bacana. Não é tipo assim, vamos deixar o básico do básico. Não, ainda tem um certo investimento ali. E quando a gente fala em tipos de casamento, que quando eu casei, nossa, parece que eu casei no século passado, mas quando eu casei, era um casamento, né? Hoje tem vários estilos de casamento, tem mini wedding, tem casamento que é todo personalizado. Na minha época ainda a tradição falava mais alto que a inovação. Hoje eu vejo que não, né? Eles querem inovar, eles querem tudo personalizado. O que você vê de diferente, assim, de tendências, de tipos de casamento? Eu acho que o que é importante pra gente, né? É muito comum os clientes na primeira reunião falar assim, perguntar, eu tenho que chamar tantas pessoas, eu tenho que... Aí a gente sempre responde, você não tem que nada, tem que fazer sentido pra você. Se você é uma pessoa mais intimista, se você não é uma pessoa que gosta de exposição ou de ter a sua vida exposta, então assim, não faz o menor sentido você fazer um casamento grande. Então eu acho que essa pergunta responderia... Eu acho que o casamento tem que fazer sentido para as pessoas, de maneira geral, não só na quantidade ou no estilo da festa, mas em tudo, assim, sabe? Desde a maquiagem da noiva, do vestido, da atração da festa. Então a gente percebe cada vez mais, eu acho que também porque a gente tem uma abertura muito grande, né? A gente, claro, sabe ali de todas as normas, né? As questões protocolares, mas a gente gosta de fazer coisa diferente, porque a gente percebe que, assim, pro convidado, quando ele olha, ele vai falar pro casal, nossa, é o casamento de vocês, sabe? Eu enxerguei vocês. Então a gente gosta muito disso. A gente percebe que cada vez mais os casais vêm com ideias, sabe? Claro, algumas ainda do Pinterest, né? Que a galera sempre pega alguma coisa ali. Mas eu percebo que hoje em dia, do Pinterest, sabe? Do Pinterest. Não. É um aplicativo só de foto. Tá. Aí você coloca, tipo, vestido, decoração. E aí começa... Parece minha mãe agora me perguntando as coisas. Então, e muita coisa que tá lá é de fora, sabe? Entendi. De fora do país e tal. Mas a gente percebe, assim, que cada vez mais os casais vêm com coisas novas e a gente gosta de fazer coisa diferente. Isso é bom pro nosso portfólio, mas também vai de encontro com o que a gente acredita, que é fazer algo voltado para aquele casal, sabe? Para fugir ali da receitinha. Do tradicional, sair do básico, do tradicional, do que a entrada na igreja. E tem casais que vai além. Recentemente a gente fez um casamento que o tema era Harry Potter. Então, e a gente entra na vibe. Às vezes acontece de ser ideias que a gente já tem um pouco de familiaridade. Então a gente super adere, assim. Lógico, a gente também tem que tomar um certo cuidado, né? Porque, por exemplo, um tema específico, para também não fugir ali das características do casamento, né? Sair das formalidades, mas também não ficar com cara, sei lá, de aniversário, uma coisa mais básica, vamos dizer assim, né? Então tem que ter esse certo cuidado. Mas a gente tem percebido bastante essa procura por coisas inusitadas, assim. E tem muita influência do casamento que teve na novela, do casamento do fulano de tal na rede social. Por que eu pergunto isso? Eu tenho uma loja de roupa masculina. E aí tinha uma época que o homem não usava gravata colorida. Aí o William Bonner começou a usar a gravata amarela no Jornal Nacional. Na mesma semana o povo quer comprar gravata amarela. E aí começa a usar roca. Eu vejo que aí tem o galã da novela das 8, ou o vilão que tá usando camisas do Marinho toda noite. Aumenta a minha venda de camisas do Marinho. É louco, mas é real.
Pra vocês, tem esse impacto de quero casamento igual da novela, ou quero casamento igual fulana de tal influenciadora que casou? Tem isso? Tem um pouco, sim, tem sim. Referências que eles buscam, né? Tanto no mercado, tanto pros casamentos quanto para aniversários, 15 anos, mas a gente percebe sim essas referências, né? Às vezes música de série, então tudo isso, às vezes eles querem trazer essas ideias para dentro do casamento. É comum acontecer sim. Eu acho que em 15 anos, assim, a maior parte das referências são influenciadoras, porque eu acho que as meninas mais novas estão muito voltadas nesse mundo aí da internet, estão super conectadas. Casamento um pouco menos, mas às vezes tem. Mas tem. Porque acho que o pessoal entende, né? Expectativa e realidade. Porque... Entende? Essa é a minha dúvida. Eu acho que assim. Mas eu acho que pra casamento é mais. Pra gente é mais tranquilo. 15 anos as meninas vêm com umas referências assim absurdas, tipo, que a gente sabe que aquilo tem ali um valor orçamentário muito alto. Casamento, o pessoal tem mais consciência, eu acho. Vocês falaram muito de fornecedor, de conferir se o fornecedor fez, se o fornecedor entregou. Como é que é desenvolver fornecedores? Eu acho que de maneira geral a gente conhece quase todos os fornecedores aqui de São Carlos. Claro que mês ou outro surge um novo. E quando a gente vai trabalhar com alguém que a gente ainda não trabalhou, a gente tem amizade com vários cerimonialistas daqui. A gente pede indicação, feedback, como foi a experiência. E aí, às vezes, a gente deixa claro pro casal. A gente fala, olha, é um fornecedor que a gente nunca trabalhou. Claro que a gente consegue ver na abordagem, como a pessoa conversa, né? Contrata uma coisa que já deixa claro ali como que o fornecedor vai lidar com tudo. E isso vale também para casamentos fora. A gente faz bastante evento fora. E é comum ter fornecedores que a gente nunca trabalhou, e aí a pesquisa é a mesma. Entra em contato com fornecedor, com assessores e cerimonialistas. A gente fala, e aí, como que é a sua experiência? Conta pra gente. De maneira geral, quando é um fornecedor novo, é sempre um frio na barriga. Mas graças a Deus, assim, a gente não tem muitas surpresas negativas. Teve alguma? Não precisa dizer quem, nem quando, nem em qual festa, mas de um fornecedor que não entregou o combinado e deu um corre aí pra cobrir? Teve, eu lembro de um casamento que a pessoa era da área alimentícia, não era buffet especificamente, e aí a pessoa falou, eu vou fazer a comida, tudo bem, e aí foi um formato, um cardápio inusitado, não era jantar. E era um casamento para umas 200 pessoas para mais, assim. E deu muito trabalho, assim, porque é muito diferente você fazer uma alimentação em um lugar fechado, que você sabe ali qual que é a sua demanda, para você trazer isso para um casamento. Que normalmente o fluxo é em um momento. Todo mundo tem fome ao mesmo tempo. Né? Exato. E aí foi bem caótico, assim, porque não tinha comida para todo mundo. Não supriu a necessidade, foi muito demorado, as pessoas ficaram em pé muito tempo. E era uma coisa assim que a gente tinha pontuado, a gente estava preocupado. Acho que o pior que eu vi é aquele eu falei, eu avisei, né? Mas aí cai naquela coisa, eu conheço a pessoa, é meu amigo, sabe? Que pra gente eu acho que é o pior cenário de trabalhar. Tem que ter um divisor de águas, porque... Do profissional pro amigo. Sim. Porque às vezes, eu vou fazer, acontece muito, às vezes tem casal que fala, minha amiga falou que vai dar isso. Aí eu sempre fico, gente, mas é assim, a pessoa vai fazer, ela vai contratar uma segunda pessoa, porque é batata. Vai chegando próximo da data. Ai, Paulo, tem fornecedor de tal coisa, porque a pessoa não vai dar mais. Então a gente sempre fica muito assim. Eu falo, gente, pede um contrato, vamos se respaldar, porque tem que ter, não adianta, né? Um exemplo prático disso, docinho de festa. É muito comum alguém falar, a minha tia faz. Só que a produção para quem faz doce de festa é diferente. A pessoa começa a fazer com um tempo muito anterior à data. Planejado, tem uma forma correta de você armazenar. E aí não é só fazer, é você levar, é você colocar na mesa. Tá bonito. Tá bonito. É você saber o horário, saber aonde você vai mexer ali na mesa de doces. E aí, por exemplo, quando é alguém, normalmente quando é próximo da família, é uma convidada que tem que se arrumar, que tem que estar presente no casamento. Então, eu acho que isso pra gente, esse amadorismo é muito complicado. E quando vocês repassam isso pros noivos, normalmente eles trocam o fornecedor? Não, vai insistir com a tia e com a minha. Tem fornecedor que
Tem cliente que escuta e eles entendem e fala, não, eu acho que tem razão, vamos mudar. Eu acho que eles acabam entendendo que é melhor ter um gasto extra agora do que talvez isso gerar um transtorno no dia ou próximo ali da data, né? Então a maioria geralmente acaba entendendo o recado ali. Mas assim, sempre tem os que não, e aí na hora é aquilo, né? Eu avisei. Quando a gente fala em organização da festa, né? O ideal então é eu contratar o cerimonialista antes de qualquer outro fornecedor. O ideal, sim, a gente sempre orienta. Lógico, hoje a gente trabalha com 2 tipos de assessoria, parcial e completa, porque a gente entende que tem os casais, o cliente, que quer estar ali muito à frente, né? Quer participar de tudo. Não que na assessoria completa eles não vão fazer isso, mas acho que a gente consegue direcionar melhor. Lógico, a gente é super aberto, a gente não tem, nossa, eu trabalho com esse fornecedor e com esse. Não, a gente é aberto para todos, mas acho que a gente consegue lapidar melhor e entender, até o casal entender melhor o que quer, né? Trazer um pouco para a realidade, entender o que quer, formatar, talvez tentar fazer o casal visualizar aquilo, né? Porque tem muito casal que chega, às vezes, não tem uma noção dos gastos, e não é por mal. Às vezes assim, Paulo, a gente quer fazer, tem o investimento, mas não tem noção da proporção que isso é. Eu não tinha. Quando eu fui casar, quando eu comecei a olhar os preços, falei, meu Deus. Portanto, que às vezes tem casal que chega, Paulo, a gente vai fazer uma festa para 200 e tantas pessoas. Aí a gente começa a tirar algumas informações, entender de recurso, o quanto tá disposto a investir. Aí a hora que a gente começa a trazer isso para números, eles falam, não, vamos fazer para 6, 120. Baixa por 80. Exato. Porque sim, é um mercado caro. Né? Isso a gente tem que ser claro. Então, às vezes tem casal que acaba mudando o percurso ali. E eu acho que a importância de contratar um cerimonial antes de tudo, porque uma das nossas funções é exatamente indicar o fornecedor. Então é muito comum, assim, um exemplo prático que eu sempre falo e as pessoas entendem isso. Tem casal que às vezes vem com um salão fechado. Porque eu quero casar ao ar livre, eu vi esse salão, ele é maravilhoso. Só que aí a gente vai ver, não tem gerador, não tem ar-condicionado, não tem mobiliário. Então esse salão, quando a gente vai contratar tudo isso, fica às vezes o triplo do valor que ele contratou. Quando, no caso, se esse cliente tivesse chegado antes e conversado com a gente teria um leque de possibilidades das mesmas características. É um salão assim, ao ar livre. Que podia ficar mais barato, pela metade mais do orçamento, exato. Entendeu? E até mesmo a questão da quantidade, porque tem casais que às vezes chega, Paulo, vai ser X valor, X quantidade de convidados, por exemplo, 200 convidados. Só que eles estão considerando criança, os adultos, tudo misturado, vamos dizer assim. Às vezes tem 30 crianças no casamento. O custo, principalmente pensando no buffet, equipe de bar, isso vai reduzir, porque criança às vezes não é considerado dependendo da faixa etária. Então às vezes acaba fechando uma quantidade maior que não tinha necessidade, e aí lá na frente vai ter um prejuízo, talvez por não ter chegado naquela quantidade de convidados que era para ter no evento. E aí, só para complementar uma coisa que eu acho muito importante também da nossa assessoria, a gente tem uma reunião que a gente chama de reunião de alinhamento de budget. Então a gente vai lá, a gente pergunta pro cliente, olha, quanto vocês estão dispostos a investir? E é muito comum a pessoa falar, não sei. E aí a gente faz o caminho inverso. Então a gente vai passar por todos os fornecedores. E aí, é claro, a gente pede pro casal trazer referência de vestido, de bar, de decoração, de buffet. Alguns fornecedores a gente consegue ter uma estimativa de valor, como por exemplo o caso da flor, que a gente já discutiu aqui, que é sazonal, depende da nobreza das flores, depende da quantidade, e outros a gente sabe que tem um preço fixo ali. Então a gente consegue entender qual que é a proposta que está na cabeça da pessoa, e aí a gente consegue chegar e falar, então o que a gente precisa é tanto, porque a gente trabalha com sonho. Não, exatamente o que eu coloquei na apresentação de vocês, né? Então acho que eu mandei muito bem, que eu falei que vocês transformam um sonho num evento palpável, real, né? Só que esse sonho tem um custo. Lógico, vocês têm que transformar naquilo que é possível. Que é possível, que é viável. Uma coisa que tá me dando frio na barriga, que vocês já falaram 3 vezes, é o aumento do número de casamentos ao ar livre. Como é que é pro cerimonialista ficar rezando pra não chover? E essa época é a hora que Deus fala, gente, como que faz tanto casamento ao ar livre? A gente já deixa previsto lá na reunião de visita técnica, que é uma reunião que a gente faz final com os fornecedores, a gente sempre aborda a questão do temido plano B, que é o quê? Choveu, a gente leva tudo pra dentro. E aí hoje em dia a gente tem uma abordagem muito mais direta em relação a isso, porque a gente teve uma experiência muito negativa com um casal. E na verdade, essa ideia do plano B, porque assim, acho que 90% dos casais, eles querem casamento ao ar livre, né? Até casal que às vezes tá
tem a questão da religiosidade, quer fazer o casamento na igreja, às vezes faz uma cerimônia mais intimista porque quer fazer a cerimônia ali com todos os convidados no ar livre. E isso é uma coisa que a gente tem trazido para as primeiras reuniões ali, no alinhamento que a gente fala do início, para pensar no plano B. Por quê? É um casamento um pouco maior, para 200 pessoas. Será que o lugar vai ter uma opção para o plano B? Será que a gente vai ter que contratar uma cobertura? O plano B, quantas horas antes? Eu espero se vai chover ou não, até quanto tempo antes? Na verdade, assim, a gente calcula umas 2 horas, mas assim, é muito na hora, não tem muito. No nosso contrato fala que é 2 horas. Mas é na hora, na verdade, porque a gente entende que é um sonho. Né? Então tem casais que às vezes a gente muda pro plano B 2 horas antes, mas aí tipo 40 minutos antes volta tudo. Convidado chegou, começa a chover de novo e a gente tem que mudar tudo de novo. Então a gente é bem volátil, flexível nessa questão de plano A e plano B. Como é isso na cabeça da noiva ali na hora que sonhou em casar, e aí o plano B, e aí ela casa frustradinha? É o que eu tava conversando antes, da questão de a gente ser muito enfático nisso. Porque tem casais que falam, não vai precisar, não vamos conversar, e a gente fala, tudo bem. Só que assim, vamos trazer isso pra consciência. Porque assim, a gente trabalhando a ideia, no dia vai rolar frustração? Obviamente, mas ela é menor. Porque a gente teve um caso, assim, de uma noiva que não quis conversar sobre isso, não quis colocar tenda, e aí no dia ela deu muito trabalho pra gente. Em que sentido? De chorar, de gritar, de não querer entrar. E aí depois disso a gente falou, não, então assim, essa conversa ela tem que existir, a gente tem que ser muito enfático. É claro, né, a gente sempre tenta trabalhar isso de uma forma que não pese. Por exemplo, a gente fez um casamento recentemente que a gente atrasou acho que uns 40 minutos do casamento, porque a noiva falou, gente, eu quero muito, e a gente tentando, e a gente montou o plano B e voltou pra fora, e aí não deu certo, e fomos pra dentro. E aí eu passei depois de mesa em mesa, né, pedindo desculpas pros convidados por conta do atraso. Eu até pedi pra eles, né, contribuírem ali na animação, porque a noiva tava um pouquinho frustrada, mas a cerimônia é 50% de um casamento, né, a gente ainda tem a festa. E aí eu pedi, né, eu agradeci a compreensão de todo, mas eu acho que de todo mundo, mas eu acho que todo mundo tá ali e entende que tipo, ai, que chato, era pra ser lá fora. Ela queria tanto. É um sonho, né, às vezes 2 anos, a vida, imaginando com esse momento. Né? Mas eu acho que a partir do momento que a gente começou a trazer isso como pauta ali durante a assessoria, a pessoa tá preparada. Às vezes de forma descontraída, já ir falando, olha, hoje tá chovendo, como que vai ser no dia? Porque quebra esse gelo de ser no dia. E agora, o que vai fazer? Porque até pra gente é ruim no dia. Me assustou o número que você falou de 90% que é o ar livre? É real? Isso você deu mais é bastante. Nossa, gente, eu não imaginei, achei que era menos da metade. Sim, portanto que até o pessoal que eu comentei, quer casar na igreja, hoje tem a opção de você fazer uma cerimônia mais intimista, né? Tipo, uma semana antes, um mês antes, e depois fazer a cerimônia ao ar livre, né? Que aí é onde vai ter toda de noiva realmente, todos os convidados, aquela festança. Eu não ia querer passar por essa emoção. Meu pai é agrônomo, né? Sempre trabalhava com fazenda, agricultura, e eu sempre lembro dele olhando pro céu, vai chover, não vai chover, aquela angústia, mas tinha que chover pra plantação, né? Gente, já sofremos a vida inteira ainda no casamento, não. O casamento tá fazendo lugar fechadinho, tranquilo, do jeito que a gente E essa época do ano que a gente está agora, de agora pro final do ano. E assim, se tratando de São Carlos, já é um perrengue, né? Já. Não tem dia certo. Então a gente trata isso traz essa ideia do plano B em todos os meses do ano. Mas essa época que a gente tá agora é as mais temidas. Às vezes a gente faz um exercício, assim, a gente pede pros noivos fecharem os olhos. Aí eu falo, descreve como que vai ser o dia. Tá, eu vou estar de branco, vai tocar música tal, tem uns convidados me olhando. E aí eu falo, e tá chovendo. E aí eles assustam, assim, sabe? Aí eu falo, olha, essa frustração que você tá tendo agora é um pedacinho do que vai acontecer no dia se a gente não abordar isso. Claro, a gente consegue contratar tenda, tem alguns elementos ali que a gente consegue resolver, às vezes nem tanto, sim, mas a gente tem que ser muito sincero, essa é a parte chata do cerimonial. Mas é importante a gente falar sobre isso, ainda mais se o percentual é esse. Exato. Chega o momento de eu passar um desafio do programa pra vocês. Como vocês estão em 2, eu vou pedir pra vocês escolherem 2 peças de quebra-cabeça cada um, com as palavras que mais fizeram sentido no processo de vocês até aqui, pra construção do sucesso. Então, 2 palavrinhas cada um. Eu vou dar recado de fornecedor e eu volto para ver as palavras que vocês escolheram. Pode mexer, pode bagunçar, pode tirar do lugar, pode ficar à vontade aí. Então não vale roubar a palavra do coleguinha. Você já aproveitou a Black Friday da Latina
Corre aproveitar que são os últimos dias de 20% de desconto em todos os preços da loja de fábrica. E olha que já eram especiais. Os descontos são válidos até 30 de novembro. Lá você vai encontrar purificadores e bebedouros a partir de 3 parcelas de 119, tanquinhos e lavadoras a partir de 3 de 149, ou seja, tá imperdível. A loja de fábrica da Latina fica na Avenida Getúlio Vargas, 2700. De segunda a sexta funciona das 8 às 5 da tarde e aos sábados das 8 ao meio-dia. Então corre aproveitar os últimos dias da Black Friday da Latina. Latina, seu momento, nosso Eletro. E você está procurando materiais hidráulicos de alta qualidade para valorizar a sua obra residencial, comercial ou industrial? A Jabu Elétrica Hidráulica é a sua escolha. Eles oferecem uma ampla linha de produtos hidráulicos, louças, metais, tubos, conexões, acessórios das melhores marcas do mercado. Tigre, Deca, Lorenzetti, Roca, entre outros. Com esses produtos de qualidade superior, você garante que a sua obra tem um padrão de excelência. Jabu Elétrica Hidráulica, sua parceira ideal para as obras de sucesso. Você já parou para pensar o quanto de conhecimento você e sua empresa deixam de aproveitar por não estarem conectados ao lugar certo? Na Assisc, o associado tem acesso a cursos, palestras, workshops, muitos deles sem custo ou em condições exclusivas, que desenvolvem o empresário e a sua equipe. É a oportunidade real de crescimento, de troca de experiências e de aprendizado que gera resultado. Se a sua empresa ainda não está associada à Assisc, você está perdendo muito mais do que imagina. Associe-se à Assisc e descubra essa e outras vantagens. E na hora de contratar um sistema de segurança, você quer praticidade? Com a nova linha EngForte 8000, você tem total controle do seu sistema de alarme na palma da mão, através do seu celular. Você contará com uma instalação limpa e rápida, visual discreto e moderno, ideal para residências e empresas. Tudo isso com a assinatura de quem entende do assunto, o grupo EngForte. Peça uma simulação gratuita, você vai ser atendido em até 24 horas e sem compromisso. Proteja-se com quem sabe proteger. Conseguiram escolher? Sim, difícil. O Paulo tá trocando. Por isso que é um desafio. É a minha fala de todos os episódios. Então, conseguiram mesmo duas cada um? Que bonitinho. Pedi então pro Paulo mostrar a primeira. Sucesso. Como é que você define sucesso? Olha, sucesso, eu acho que vem da segunda que eu escolhi, já vou falar determinação. Vai lá, junta as duas. Que eu acho que isso vem comigo desde muito pequeno. Eu acho que eu não tive uma infância fácil, vamos dizer assim, no sentido, nunca... Não passamos necessidades, mas viemos de uma família mais simples, né? E eu acho que eu conquistei muita coisa ao longo, né? De ter me formado na faculdade. Eu fui o primeiro neto eu acho que de meus avós, acho que eles têm mais de 28 netos, se eu não estou enganado, uma família grande. Eu fui o primeiro a me formar na faculdade. Parabéns. Obrigado. E desde então, na época, eu comecei com cerimonial, eu consegui fazer a reforma de casa, que isso era uma conquista, que eu acho que é uma das coisas que me enche os olhos. Na época da faculdade, lá atrás, no começo, eu tive dificuldade para começar a aprender a ler quando eu era menor, né? E eu chegar na faculdade, ganhar o mérito de como um dos melhores alunos, né? E não que isso hoje eu falo no sentido assim, eu sou o bom. Não, foi superação. Porque eu lembro que eu ia para a faculdade de motos e chegava molhado para fazer prova, que era o único meio de transporte que eu tinha. Então hoje eu olhar para trás e falar de onde eu estava e onde eu cheguei. Venci, né? Venci, é isso. Eu acho que é muito gratificante. Então, eu acho que isso pesa bastante. E as suas duas palavras? Eu escolhi propósito primeiro e depois produtividade. Bom, eu falei sobre a questão, né, da decisão de ter uma carreira, que eu iniciei alguns cursos, não terminei nenhum. E eu sempre tive isso na minha cabeça, que eu queria ter um propósito. Então, lá na época do ensino médio, eu já me bancava no sentido de eu não vou fazer seguir uma carreira que todo mundo faz por conta de prestígio ou dinheiro. Eu queria encontrar alguma coisa e o cerimonial me proporcionou isso, assim. Quando eu falo, né, que é muito legal participar de um dos dias mais especiais da vida de um casal, porque realmente assim, pra gente, esse eu acho que é o combustível, assim, sabe? Não é o dinheiro, não é o prestígio, não é o reconhecimento. É de, no final, assim, quando os noivos estão suados,
bêbados virem te dar um abraço e falar, nossa, muito obrigado, vocês ajudaram demais. Cara, isso pra gente é o melhor, assim. Então, pra mim, assim, propósito é algo que eu sempre busquei e eu encontrei. E produtividade no sentido de conseguir entregar algo legal pras pessoas e nesse processo também me desenvolver. E o cerimonial, assim, me transformou. Eu tive que superar muitos medos. Para uma pessoa que não conseguia ficar em pé na frente dos outros para apresentar um trabalho na faculdade, sabe? Ficar ali, conduzir. Ter segurança para tudo isso. Ter segurança, sabe? Você conduzir um casamento, você conversar com os padrinhos, todo mundo prestar atenção em você. Então eu olho isso e falo, nossa, que legal, sabe? E muito disso. Aquelas venci também, né? E muito disso é por conta porque deles. Porque é a gente com a gente mesmo. Muito, exato. Né? O desafio é interno. Isso é uma coisa, assim, que desde o começo, quando eu tava na equipe, né, e eu era auxiliar do Paulinho, ele falava, não, você leva jeito. Eu falava, não, né, você tá falando isso porque a gente tá junto e tal, você tem um outro olhar. E aí ele foi... Só pra deixar claro pras pessoas, além de parceiros de trabalhos, vocês são um casal, certo? Exato, Você tá falando, é isso que tá rolando até emoção aqui. Exato, é um segundo desafio. Exato. E aí ele sempre falou, não, Gui, vamos lá, porque desde sempre a gente teve a oportunidade de ter 2 eventos. E aí por conta dessa insegurança, né, dessa autoestima não muito bem trabalhada, e também, claro, de ter consciência, de reconhecer a responsabilidade que é trabalhar. E não estava pronto, né? Não estava pronto e jamais eu assumiria algo que eu não conseguiria, assim, não é do meu feitio. E eu sei, assim, a gente escuta histórias, assim, absurdas de pessoas que... Cara, acabaram com um momento tão especial, porque como o Paulinho fala, não tem como a gente voltar. Eu não posso falar assim, olha... Desculpa, não deu certo. Não tem próximo. E aí eu comecei aos pouquinhos, assim, sabe? Galgando esse lugar, me acreditando mais em mim, me dedicando e melhorando até que hoje em dia eu consigo também assumir uma equipe. Então, isso pra mim representa muito. E quando vocês falam em ser cerimonialista, que o olho de vocês brilham, que é o propósito, deve ter gente em casa também que adora organizar festa e que sonha em seguir essa profissão e não sabe como, né? Quem sonha em ser cerimonialista começa por onde? Você falou que tinha um curso da Bel, né? Quem quer ser cerimonialista hoje encontra cursos? Como funciona o mercado? Tem cursos, inclusive no Senac, tem eles abrem às vezes turma que tem. A gente começou... ali, eu já tava vindo nessa... eu já vim ali, né? Tive um estágio, vamos dizer assim, né? Que eu passei ali por essa parte do início, né? Com outro cerimonial. Mas eu acho que o ideal é procurar, sim, ter uma formação, né, uma base. E essa do Senac é quanto tempo, você sabe? Quantos meses de curso? Eu acho que era 1 ano. Eu acho que era 1 ano de curso. Tá. Eu cheguei a ver, eu sei que não é todas as regiões que tem, mas eles abrem turma. Eu acho que era 1 ano de curso, se eu não estou enganado. E aí buscar alguém pra fazer um estágio, né? Exato. Eu acho que eu falaria 2 coisas. Uma como experiência própria, porque o curso é muito legal, mas assim, encontre um estágio, encontre uma equipe, vai trabalhar, porque a gente aprende na raça, assim, sabe? Eu acho que um curso nunca vai te preparar para, por exemplo, um evento que vai chover e aí todo mundo vai ficar frustrado. Então, assim... tenha o máximo de experiência na área, vai trabalhar mesmo, entre em contato com a equipe, fala, olha, eu quero ingressar, você me permite? Porque aí você avalia, você presta atenção. E eu acho que perceber em você, se você tem uma característica que eu acho que é muito importante para quem é cerimonialista, que é a questão da proatividade. Eu não falo no sentido de você fazer as coisas, mas eu falo no sentido um pouquinho anterior a isso, de você conseguir identificar alguns processos. Por exemplo, eu sou muito de exemplo prático, então você vai fazer uma visita técnica e a noiva falou assim, olha, eu vou me arrumar no espaço e é uma fazenda, por exemplo. Então você vai ter que, nessa visita, olhar se tem tomada, qual que é a voltagem, se tem a cadeira para fazer a maquiagem, porque senão no dia é um BO que você vai ter que resolver, é um problema. Então, o máximo de coisas que você conseguir antecipar, e é isso que eu me refiro à proatividade, isso é uma característica que eu acho muito importante. Porque não é no dia, né? Porque, assim, no geral, as pessoas veem a parte legal, que é no dia o evento tá acontecendo, né? Mas para chegar ali, teve
um processo atrás. Ali é celebração. Exato, ali é celebração. Ali é o então, tranquilo. o dia é mais tranquilo. O problema é esse caminho até chegar lá. Porque você vai ter que lidar com as emoções, com o sentimento das pessoas, frustrações, porque vai acontecer. Então, saber lidar, exato. Problemas. E é louco que tem outro lado, assim, né? Quando a gente fala assim, quem foi o cerimonialista? Porque se a festa não teve problema, você também não fala com o cerimonialista, né? Isso que eu acho o máximo. O Vini fala da minha festa. Nem sei, porque tudo aconteceu tão bem. Você não ficou sabendo. Então, mas não chegou em mim, então assim, ele resolveu tudo, sabe? Eu não falei pra vocês até em off, assim, eu lembro do meu cerimonialista, porque a hora que eu fui entrar na igreja, ele me arrumou, tal, tava ali com meu pai, rindo, meu pai super emocionado, eu tirando onda. Quando ele abriu a porta, nossa, eu achei que eu ia morrer, não ia chegar no altar, de tanto que eu queria chorar. E ele mandou engolir meu choro, e eu lembro que eu tomei um susto com ele, engoli o choro e fui, né? Então, eu lembro dele nesse momento, na festa, tudo rolou perfeito, e eu nem lembro. Então, também é isso, né? Vocês passam despercebidos quando tá tudo bem. Sim, e pra gente, no dia é muito gratificante, porque é um sonho pro casal, né? E a gente tá ali ajudando a materializar e eles viver aquilo ali. Então, às vezes até a gente acaba se emocionando e se envolve mais com alguns casais, e é muito gratificante. O Paulinho tem uma frase característica que eu acho muito, muito marcante, que ele sempre fala na primeira reunião, que é: que maneira que a gente aparece, né? Porque o cerimonial não é para aparecer, o cerimonial não é para estar em foto, o cerimonial não é para estar em destaque. A gente aparece quando o convidado fala: olha, foi o casamento mais organizado da minha vida, eu precisei de alguma coisa, sei lá, o meu vestido rasgou, eu fui no cerimonialista, ele tinha um kit de costura, ou ele tinha, sei lá, uma cola de cílios, uma cola de unha. Então, isso pra gente é o sinônimo. Nossa, tem isso também? A gente tem uma mala com tudo, assim, quase tudo, né? Porque ela vai aumentando conforme a necessidade. Mas a gente tem desde laque, absorvente, cola de unha, cola de cílios, até maquiagem, esparadrapo. Tem várias coisas, assim, que a gente precisa ali, sabe? Então é isso, assim, o cerimonial vai aparecer com um casamento que foi bem organizado, em que os noivos não tiveram que se preocupar com alguma coisa, porque é o que eu falei, acontece, mas aí quando que o casal vai saber? Quando a gente marcar um café e eles falaram, mas não teve nada de errado, aí a gente fala, vem cá, teve isso, isso e isso, mas não chegou até vocês. E como é que é essa preparação emocional de vocês para lidar com problema, com velocidade, com pedido de noiva, como é que funciona essa parte emocional? Na verdade, acho que é um processo, porque a gente já vai conseguindo entender no processo mesmo, na construção do evento, de como que vai ser no dia. E já se antecipar aos imprevistos que pode acontecer. Você me passa ser uma pessoa super calma, equilibrada, mas você já perdeu a calma em algum momento, em algum evento? Já perdi. Não queira ver. Eu já teria perdido aqui nessa conversa, a gente pode imaginar algumas coisas, né? Não, já acontece. Lógico, a gente sempre tem que tentar ser o mais centrado, até porque a gente vai estar ali para resolver tomar decisão. Mas normalmente já se antecipar, já entendendo como que em questão dos fornecedores no geral. Então, lógico, vai ter um imprevisto? Vai. Mas já ir entendendo como que vai ser esse processo no dia. E da noiva você vai sentindo ao longo se ela vai dar trabalho ou não no dia. Você já tem esse olhar. Eu acho que a gente consegue, é o que o Paulinho falou, a gente consegue ver o perfil. A gente sabe a noiva, porque assim, a gente fala que é um sonho, né? Eu não gosto muito desse discurso porque eu acho ele muito vendável, mas assim, é um sonho. E aí tem noiva que realmente é o sonho da vida. Não é que algo foi se tornando um sonho, foi tomando uma proporção gigantesca. Sim. A gente tem noiva que, assim, desde os 15 anos de idade, ela sonha com casamento. E aí é uma noiva que a gente tem que chegar e falar, olha, são todos seres humanos, tem coisas que a gente não consegue controlar, como o tempo. E assim, se der alguma coisa errada, cuidado, porque é um dia que é uma miscelânea de sentimentos. Então, se uma coisa acontece errado, que é pequena, às vezes para ela vai ser assim enorme, o fim do mundo. Então, eu acho que algumas noivas a gente já tem essa conversa antes. Porque senão, é o que eu falo, perde o sentido, sabe? Porque o casamento nada mais é do que a celebração entre duas pessoas. A gente tá ali para celebrar o amor. Tudo para além disso é um plus, é um adicional. Então vamos voltar para essa ideia inicial, sabe? Eu preciso agradecer que o nosso tempo acabou, a conversa foi maravilhosa. Eu podia ficar horas aqui conversando. Obrigada pela sinceridade, pela disposição de estarem aqui. A gente agradece. É um prazer. E a gente se vê então na próxima peça desse nosso quebra-cabeça.
Quebra-cabeça do sucesso. Oferecimento. A CISC, parceira do empresário, amiga do consumidor. BNI, a maior rede de networking em negócios do mundo. Seja membro. Imobiliária Cardinale, a maior e mais completa imobiliária do interior paulista. Grupo Engefort. Engefort 8000. Alarme sem fio. Proteção sem falhas. Jabu. Elétrica, hidráulica e iluminação. Lojas em São Carlos, Araraquara e Bauru. Latina. Orgulho em ser brasileira. Mais de 30 anos de mercado. Seu momento. Nosso Eletro. E Elden. Gestão de marketing e vendas. 15 anos acelerando o crescimento de empresas.